Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Viajando pela Bíblia. Viajando pela Bíblia é um projeto da Igreja em Poços de Caldas. A gente se reúne na Avenida Justino Ribeiro, número 208. É um prazer ter você conosco nessa viagem. Lembrando que toda terça-feira, às 20 horas, esse programa vai ao ar. E sempre com um assunto diferenciado. E com certeza hoje vai ser um assunto muito legal. E nós temos como nosso convidado o Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, Paulinho? Boa noite. Eis-nos aqui de novo, graças a Deus, para falarmos um pouco e viajarmos um pouco pela Bíblia. Que bom, Eduardo. Eu estava comentando um pouco antes com você, né? E sobre a questão da comunicação, né? Nós vemos agora esse momento de pandemia, a gente sente uma necessidade de estar conversando com o outro, né? Embora está distante um pouco, mas a gente quer estar junto, quer falar. E às vezes, eu estava confessando para você que às vezes eu falo muito com outras pessoas e às vezes falo um pouco com Deus, né? E você justamente falou que o assunto de hoje é baseado nisso, né? Que legal! É isso mesmo. Tipo assim, você fala com todos, você fala com Deus, né? Nós falamos com tantas pessoas, mas aí vem a dúvida, né? Vem a pergunta. E você fala com Deus, né? Que bom. Então esse é o assunto. Falar com Deus. Vamos lá. Vamos lá. Então, Paulinho, me veio esse encargo de falar, porque eu estava lendo Daniel, e em Daniel 20, Daniel 9, 20, fala assim: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo e lançava súplicas perante a face do Senhor. Então olha quantas coisas que Daniel fazia perante a face do Senhor. Aqui fala, falava, orava, confessava o meu pecado, confessava o pecado do povo, lançava súplicas perante a face, né, do Senhor meu Deus. Então aí me veio justamente esse você fala com tantos, você fala com Deus, né? Eu perguntei para mim isso, não estou perguntando, quer dizer, agora estamos no ar, né? Estamos perguntando para todos. Mas eu, quando li isso, eu perguntei para mim. Sim, e eu acho que eu vou repetir de ano, né? Falo muito com os outros e falo pouco com Deus, né? E Paulinho, falar aqui com Deus assim, é uma coisa íntima, né? É uma coisa sem protocolo. Nós estávamos até brincando um pouquinho antes da gente entrar na gravação, né? Que é como um filho que o pai chega do trabalho e o filho vai lá no pai e corre nos braços do pai e senta no colo e tira o óculos e suja o óculos e mexe na barba e mexe não sei o quê e pergunta e beija e apronta com o pai, né? Isso é um falar, né? O corpo também fala, né? Então, como que nós falamos com o Senhor, né? Nós vemos pela Bíblia que hoje o Senhor, Ele é Deus conosco, né? Ele está hoje até em nós, não é nem fora, é até dentro de nós, porque Ele se tornou esse Espírito que dá vida, né? Aquele que chama o Senhor, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, eu te quero, eu preciso, né? Eu te aceito, faz morada em mim, né? Então quer dizer que Ele está dentro de você, mas quanto de espaço Ele tem em você, né? Você pode o dia inteiro ter o Senhor, mas você está preocupado com tantas coisas, falando com tantas pessoas, que você deixou o Senhor de lado, né? Ele está lá num quartinho
micro quarto escuro, tal, e você está todo aparecendo, né? Vamos dizer assim. E o Deus, o Senhor está lá quietinho, esperando justamente essa figura do filho que abraça o pai, que apronta com o pai e tal, que é esta intimidade, né? Então, o que nós precisamos aprender com o Senhor é justamente de ter este coração aberto para correr aos braços do Pai, né? Esse coração necessitado, sedento para conversar com o Senhor. Não é no formalismo, né? Não é só em determinadas horas, aí eu posso falar com o Senhor só na sala, né? Se eu estou no meu quarto, no banheiro, não posso falar com o Senhor. Não, você está livre, você pode falar na rua, em casa, onde for, né? Abrir o teu coração, conforme Daniel fala. Ele falava, orava, confessava o pecado, né? Quantas vezes eu tenho um peso em mim e eu não falo isso para o Senhor. Eu vou carregando esse peso em mim, matutando as coisas, mas sem levar ao Senhor. Então, esse falar com o Senhor é esmiuçar todos os minuto a minuto, segundo a segundo do teu viver, da tua vida. Você está aqui, você está lá, agora o pensamento vai para cá, vai para lá, tal. Você incluir o Senhor nesse teu viver, para ouvir a voz dele, para falar com ele, e também com isto você vai tendo paz no coração, né? Você vai tendo até direção correta, porque o Senhor fez com você, ou tomou a decisão com você, na sua conversa com ele, né? Então, por isso que nós precisamos buscar essa intimidade. Eu falo, eu preciso, né? Buscar esta intimidade de detalhes, né? O Senhor é um Senhor que quer conviver conosco, e Ele quer também nos transformar, né, Paulinho? Se a gente for muito formal, muito assim, não tem muita penetração, né? Não é verdade? Agora, se eu for informal, como um filho e o pai, né? Assim, na informalidade, com respeito, mas leve, né? Livre, né? Solto, para conversar, para expor, né? Para lamentar alguma coisa, conforme diz aqui, ele até suplicava, quer dizer, devia ter situações difíceis, né? De sufoco. Então ele até suplicava, ele orava até pelos pecados do povo. Então olha que coisa, não era só para si também. Isso também é muito bonito, não é verdade? Porque senão você vai falar, Senhor, o meu carro quebrou, conserta ele. Senhor, me arranja um emprego melhor, me arranja... Não é isso, né? É uma convivência, não é uma lista de pedidos, né? É uma convivência em todas as situações. E também aqui nos mostra Daniel que ele também intercedia por outros. Ele se preocupava pela situação do povo, né? Das outras pessoas. Então isso é um falar, né? Isso é uma intimidade com Deus. Então por isso que a gente perguntou logo no início, né? Você fala com tantas e tantas pessoas. Eu falo com tantas e tantas pessoas. Mas você fala com Deus? Você tem que falar mais com Deus do que com a soma das outras conversas, né? Porque Ele está dentro de você, você pode o tempo inteiro ter esta intimidade, né? Que bom, Eduardo, que esclarecimento muito bom, viu? Porque eu aprendi isso há pouco tempo, a ter esse hábito, né, de estar fazendo isso, e isso me trouxe uma libertação muito grande. E agora, quando eu vou ao médico, ou eu vou a qualquer local, antes, se você estava falando sozinho, por exemplo, né, não tinha alguma coisa de contato, ficava meio difícil, né? Dava a impressão que você era normal. Hoje não, nós temos nosso celular, né? Isso aqui é o da Miriam. Então eu estou na rua, estou falando. Vejo um acidente, uma pessoa sofreu acidente de moto, eu posso estar intercedendo por ela, eu vou resolver, vou no médico, tá pedindo para o senhor me dar, vou passar por aquele médico, né? Que ele possa me tratar, né, diagnosticar de maneira... Eu posso falar com Deus de diversas formas, né, Eduardo? Não precisa aquela coisa formal, eu estar num local, aonde eu estiver tem essa facilidade. Bom, Eduardo, hein? É claro que afora isso, né, Paulinho? Na palavra em Mateus fala que quando orardes, você se tranca no seu quarto, né?
Então é claro que existe também esse aspecto da intimidade, para você até crescer, para você mais no silêncio, né? Porque se você está no meio da rua, você pode estar falando, você está no supermercado para comprar coisa, você pode estar pedindo para o Senhor, Senhor, me dá a luz, o que eu compro, o que eu não compro, né? Se eu posso gastar tanto, ou posso gastar menos, ou tenho que gastar menos, né? Ou seja, uma comunicação, não é verdade? Com o Senhor. Agora, também tem um aspecto muito mais íntimo, né? Por isso que em Mateus fala, quando orares, você entra no seu quarto, no sentido de que você fica no quieto, né? Para quê? Aí sim, para ver a face, para ter uma coisa mais especial, vamos dizer assim, né? Mas no dia a dia, nós estamos falando de um falar meio genérico, né? É você no dia a dia conversar com o Senhor, como nós estamos conversando agora, né? O que te dói, o que te machuca, ou então as graças que você teve, as alegrias que você teve, né? As preocupações, as situações até de outras pessoas, situação do mundo, né? Tudo isso você pode colocar diante do Senhor, né? Mostrando o teu coração, né? E Paulinho, você sabe, só abrindo um outro espaço, em Tiago 3:5 fala assim, que a língua é um pequeno órgão, é como um leme de um navio, né? O leme é aquela coisinha de nada, mas leva o navio, vira para a direita e para a esquerda, sei lá, bombordo, sei lá o quê, né? Tá certo? Você direciona o navio por esta língua do navio. E aqui fala que a língua do homem, ela pode pôr fogo numa floresta. E ela também pode falar de bênçãos e de maldições. Então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso falar. Em Tiago, ele nos ressalta muito a voluptuosidade do homem, né? Você tem uma situação, você já fala, não, mas é assim. Ah, não, mas é assado. Você já orienta, a tua língua fica solta, né? Ela avança o sinal. E Tiago diz para tomar cuidado com este falar tão invasor, né? Tão assim, sem juízo, vamos dizer assim. E depois, num outro versículo, em 3:10, fala que o mesmo órgão pode falar de bênçãos e pode falar de maldições. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso falar. Não só falarmos mais tempo com o Senhor, né? No que se refere a isso que nós comentamos há pouco, nos detalhes do dia a dia, no que te angustia, no que você está alegre, grato, né? Falar de tudo um pouco, né? Como a gente fala em casa, com filho, com esposa, né? Com amigos, com vizinhos, com irmãos, né? A gente vai falando tudo, pergunta do emprego, pergunta daquilo, pergunta do outro, pergunta da saúde, né? Então assim você pode estar falando com o Senhor. Isso é um lado da medalha. O outro lado da medalha é que a língua é um instrumento muito perigoso. E nós temos que pedir para o Senhor nos dar que a língua seja para a bênção, né? Não é verdade? Porque senão a gente pode estar precipitando e pode estar pondo fogo numa floresta sem... eu sou inocente, né? Mas você falou uma coisa que atrapalhou todo mundo lá na frente, né? Ao invés de levar bênção, levou preocupação, levou problemas, não é verdade? Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o nosso falar. Eduardo, nossa, muito bom mesmo. Eu vou deixar registrado aqui, né? Daniel 9, versículo 2, né? Daniel 9:20, Paulinho. 9:20 e Tiago 3, 5 e 10. 5 e 10. O livro de Tiago 3:5, que fala que é um órgão pequeno, que pode, né, que é um leme, vamos dizer assim, e 3:10 que fala que o mesmo órgão pode ser para bênção ou maldição. Né? Amém. Eduardo, então diante dessa fala final, né, de Tiago, tenho certeza que você está querendo abençoar, falar a palavra de bênção para nós, abençoar a minha vida e a vida dos nossos amigos nessa tarde, né, tão maravilhosa. Amém. A tarde hoje não está nem tão escuro aqui, 8 horas e não está tão escuro assim, né? Então eu gostaria que você abençoasse, né? Amém. As pessoas que estão nos assistindo. Amém. Sim, Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, porque conhecemos o Senhor
como nossa vida, o sentido da nossa vida, como aquele que é nosso Salvador, intercessor, o nosso pastor, o que anda à frente do teu rebanho, Senhor. E nós queríamos, hoje em particular, te agradecer, porque nós queremos ter um coração grato, Senhor, uma língua abençoadora, um coração que olha para o Senhor, olha para os irmãos, olha para situações até difíceis, Senhor, e que não maldiga as situações, pelo contrário, ore a Deus, que possa apresentar a Deus as situações, que possa receber a luz do Senhor. Senhor, por isso, olha o nosso falar, Senhor, restringe a nossa língua, Senhor, nós queremos falar palavras de bênção, palavras que edificam, palavras que constroem, palavras do Evangelho, palavras do Senhor. Por isso, Senhor, muito obrigado por cada um dos ouvintes. Nós te agradecemos sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo para estar conosco. Obrigado a vocês. E a todos eles também. E lembrar que na próxima terça, às 20 horas, estaremos juntos. Eduardo, obrigado. Não. Próxima. Jesus ao Senhor, obrigado. Um cafezinho. Cafezinho.